noite a todos. Venho trazer algumas informações. Espero que todos estejam bem, né? E né, lamentando aí, né? Por essa onda de tristeza, né? De mazelas que, né, assola o nosso país, né? Que de uns tempos pra cá, né? Insiste, né? Em permear aí nosso horizonte, né? E infelizmente nós, estamos acometidos aí com todos esses problemas, né? Poderia ser alguns problemas amenizados se, né, os órgãos governamentais ajudassem, né? Fizessem sua parte, não ficasse com um jogo político, né? De empurra-empurra, né? Tentando ideologia, né? Fazer essa doença, né? Ideologia, né? Da doença, né? Então, infelizmente, estão utilizando, né, desse problema para, né, fazer um jogo ideológico, né? Fazer aí um jogo político, né? Com pretensões eleitoreiras, né? E a gente fica assistindo a isso, né? Infelizmente. Vamos algumas informaçõezinhas, tá? Jurista disse que a ação da Lava Jato contra Lula foi coisa de bandido. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirma que as ações da Lava Jato foram coisa de bandido. Ele diz: isso é coisa de bandido. Nós não podemos aqui deixar de usar as palavras quando elas têm sentido e alcance, e quando elas são cirúrgicas, quando elas são precisas. Infelizmente, né, a Lava Jato, né, ela, assim, não vou dizer que ela totalmente, ela foi, né, ruim, que ela foi totalmente ineficaz. Ela pegou alguns corruptos, né, ela pegou algumas pessoas que realmente fizeram coisas erradas, coisas, é, coisas que, né, indevidas, né, praticaram corrupção, mas também pegaram pessoas que não deviam nada, né, criaram fatos, plantaram provas, e o juiz, né, na época, Sérgio Moro, também participou também da elaboração do processo, né? Então o juiz ele não pode, né, fazer parte da elaboração do processo. O juiz ele julga em cima dos autos, né? Vamos lá. Deputados querem caçar Eduardo Bolsonaro após ele dedurar brasileiros à embaixada dos Estados Unidos. Deputados da oposição, como Paulo Teixeira e Orlando Silva, alertam para a gravidade do crime de Eduardo Bolsonaro contra os ativistas que defendem a democracia no Brasil. Eduardo é um traidor do Brasil, informante dos Estados Unidos. Deve explicações e isso é passível de cassação do mandato, né? Para vocês verem aí, né? A mesma coisa de sempre, né? De estar batendo continência para país de fora, de estar puxando o saco né, de americano. Como disse o ex-presidente Lula, né? Americano pensa em primeiro lugar em americano, em segundo em americano também, em terceiro em americano. Se sobrar tempo, pensa em americano do mesmo jeito. Então assim, não dá pra gente ficar puxando o saco dessa turma, né? Desse imperialismo, né? Que praticamente todos aqui na América Latina, né, teimam em puxar o saco, né? Em ficar lambendo botas. Os americanos aqui eles acham que o Brasil, como, né, como os outros países aqui, a América Latina no seu geral, é o seu puxadinho, né, o seu quintal. E faz o que quer, né, e o que bem entende. E quando esse país não né, se curva aos desmandos, né, norte-americanos, aí eles vêm caçar esses países, né? Aí eles vêm fazer a vida desses países, dessas nações, um inferno, né? O caso mesmo que a gente conhece muito bem é Cuba, a Venezuela agora, né? Com os embargos. Então eles fazem de tudo, né? Para que esses países fiquem refém, né? De
de embargos, né, de proibições, de isolar, né, fique isolado, não consiga vender e comprar, né, realizar comércio externo com nenhum outro país. Não é o caso aí da Venezuela aí nos últimos tempos aí, né, um monte de coisas que eles não têm, né, lá na Venezuela eles traziam de fora, né, e com o embargo já não estavam conseguindo trazer tantos insumos, né, tantas coisas que eles precisam. E também a questão da venda também de petróleo, por exemplo, né? Quando eles vendem petróleo, às vezes as transações eram feitas em dólar, dólar americano. E nisso os Estados Unidos estavam barrando esse dinheiro quando, né? Quando a Venezuela vendia o petróleo, quando o dinheiro era para voltar para a Venezuela, né? Só que quando passa a maioria das transações é em dólar, o dinheiro não vinha para a Venezuela, né? Os Estados Unidos embargavam esse dinheiro, né? Uma outra coisa também que aconteceu esses dias aí, né? O Reino Unido mesmo é, pegou e embargou também toneladas de ouro da Venezuela, né? Que estavam em bancos, né? Do Reino Unido, para vocês verem que, né? Do mesmo jeito que no nosso país aqui, o Reino Unido também é outro que puxa saco dos Estados Unidos. É sempre essa turminha, né? Sempre esse pessoal, né? Cuba, por exemplo, também já tem um embargo aí com mais de 50 anos. Resiste, né? Resiste até hoje, né? São 60, acho que 60 anos mais ou menos. E tá lá, né? Com todos os embargos, né? 60 anos, né, de embargo, né? E Cuba vai sobrevivendo, né? Não tem muitas, muitos luxos, né? Muitas, muitos carros, né? Igual Ferrari, Porsche, né? Não tem internet para todo mundo, logicamente, mas tudo por causa do embargo, um embargo né, que os americanos proporcionaram para Cuba. E assim mesmo eles vão tocando o barco com uma qualidade de vida bem melhor do que países do primeiro mundo, né? Vocês terem uma ideia, uma das melhores, né, na questão da saúde, Cuba fica entre os primeiros, né? Tem médicos, né? Eles exportam médicos para o mundo. A educação, né? Você não tem analfabetismo, né? A taxa de analfabetismo é quase nulo, né? Mortalidade infantil também não, né? Não tem. Então, para vocês terem uma ideia, né? Um país, né? Que foi, né? Cerceado, que, né? Foi ali proibido ali, né? Seu comércio, é, foi ali é, é, bloqueado, né, para que não fizesse, né, seus acordos, né, com outras nações, mas resiste, né, resiste até hoje, né. Então é isso que acontece com os países, né, que, né, não abaixam a cabeça para os norte-americanos e eles se acham os donos do mundo, né, infelizmente. Eu, né, quero agradecer aí todos aí, né, que estão aí me vendo aí, né? Desejar a todos aí uma ótima noite, tá? E um bom descanso a todos. Até amanhã.